Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor que nos reúne neste dia de hoje, onde é sempre bom louvarmos e agradecermos o Senhor e recebermos dele a sua palavra, que é luz para o nosso caminho. Hoje, segunda-feira, dia 17 de janeiro, estamos aí vivenciando a segunda semana do tempo comum e hoje vamos termos a alegria de refletirmos o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Hoje, dia de Santo Antão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderia por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amadas famílias, o jejum caracterizava o tempo de espera. Mas esse tempo já terminou. Chegou a hora da festa do casamento, da nova e alegre relação entre Deus e os homens. Perceba que a atividade de Jesus mostra que o amor de Deus vem para salvar o homem concreto e não para manter as estruturas que sugam o homem. A novidade rompe essas estruturas simbolizadas pela roupa e barril velhos. Jesus não veio para reformar, ele exige mudança radical. A intransigência dos fariseus quanto à prática do jejum foi firmemente rejeitada por Jesus. Uma nova visão sobre a realidade da vida. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, Jesus nos ensina a considerar o tempo favorável em que vivemos para realizar ações que sejam agradáveis a Deus. Os fariseus seguiam seus costumes e não entendiam o que Jesus explicava. Porém, eram presos na mentalidade do ter que fazer sacrifício sem motivo justo. Eles faziam tudo apenas por cumprir a obrigação e não observava qual o espírito que o motivava. Se seguirmos os ensinamentos de Jesus, amados irmãos e irmãs, iremos perceber que tudo o que fizemos, forçados ou por obrigação, não causará nenhum efeito. Pelo contrário, contribuirá para que o espírito de rebeldia haja em nós. O jejuar por jejuar, fazer sacrifício só para cumprir um ritual, não ajudará o nosso crescimento espiritual. Nada nos adiantará se o nosso coração não acompanhar a ação. Precisamos dar um sentido às nossas ações e sermos sinceros no que realizamos. O homem de mentalidade humana não entende as coisas do Espírito. Assim como o remendo novo rasga o pano velho, o vinho novo rompe o odre velho. Por isso, para sabermos entender as coisas do alto, precisamos nos renovar, precisamos nascer de novo com uma nova visão sobre a realidade da vida. Amados irmãos e irmãs, queridas famílias, para acolher o novo, precisamos de nova mentalidade, precisamos de abertura interior a fim de que aconteça em nós a purificação necessária e assim nos tornarmos pessoas renovadas. Então devemos, diante desse evangelho, nesse dia de hoje, nos perguntarmos: qual o sentido do jejum para cada um de nós?
Para que finalidade jejuamos? Como você se sente? O que é o jejum para você, amados irmãos e irmãs? As coisas que você tem feito para o reino de Deus, você tem feito por amor ou por obrigação? Você tem um coração novo ou continua com os mesmos sentimentos de outrora? Reflita nesse dia de hoje e peça ao Pai que nos renove, nos dê um coração novo, que possamos assim usufruir da palavra de Deus, que possamos assim vivenciar a dignidade de Deus e pedimos ao Pai a presença de Jesus na nossa história, que é motivo de grande alegria para todos nós. Que a nossa alegria possa ser constante em construir um mundo de amor e de fraternidade, assim como o próprio Jesus nos ensinou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a vocês, amados irmãos e irmãs, uma ótima e abençoada semana, uma segunda-feira cheia das graças de Deus. E que desça sobre vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.